Fala, meus queridos, estamos começando mais um Agro é Bio e hoje estamos com uma convidada super especial, empresária do ramo florestal, presidente da Forbes Agro e ela está aqui comigo, Nina Plogger. Tudo bem, Nina? Tudo bem, Thiago. Um prazer poder estar aqui nessa cidade que eu admiro tanto, que é Ribeirão Preto. Sim. E aqui, olha, são uma semana de Ribeirão por conta da Grishow e o pessoal tá com gás, viu? Que legal, que legal. Nina, primeiro é um prazer te receber aqui. Estive com você. Nós estivemos juntos, pessoal, no domingo, no jantar, no Agrotalk da Ariane Garcia, uma espécie de abertura da AgriShow, né, Nina? Sim. E ouvir você lá foi um prazer. E te receber aqui, poder conversar um pouco com você mais de perto, é um prazer também. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço. Bom, gente, como falei, a Nina é empresária do ramo florestal, da empresa Melhoramentos. Vamos falar um pouco mais à frente. Mas, Nina, conta um pouquinho de você. Você é uma mulher aí, é muito comum quando estamos ao seu lado, vou escutar, nossa, você é referência para mim das mulheres, né? Você é referência, liderança, essas palavras vêm muito. Então conta um pouquinho de você pra gente começar esse episódio e depois expandir para os negócios aí. Bom, eu sou uma mulher, como todas as outras, com sonhos, com imaginações do que poderia ser esse país, uma apaixonada pelo Brasil, uma patriota, que penso muito no bem do nosso povo. E no dia a dia, as palavras que eu levo, né, em palestras ou mesmo em debates, eu tento. Eu sempre penso no coletivo, porque a gente não faz nada sozinho. Uhum, Então, eu acho que eu já falei isso em algumas palestras. Sun Tzu dizia uhum, que quando outros repetem as suas palavras como se delas fossem, isso é liderança. uhum. Então, é isso que eu tento, com que as pessoas vejam ou possam denominar hoje como uma líder, quando elas de fato nós estivermos com a mesma pauta para o Brasil, uma pauta do bem, uma pauta de construção. Uhum. E é importante uma mulher, né, como você, uma mulher poderosa, eu acho que é o verdadeiro empoderamento feminino, né, é esse estilo de vida que você tem, fala isso para outras mulheres, né, porque isso, eu acho que reforça isso, você tem um lugar de fala, né, tem uma autoridade para falar isso. E Nina, me fala aí, a Melhoramentos, a empresa privada mais antiga listada na bolsa, é isso? Exatamente. Olha aí, junto com o Banco do Brasil, na época, no começo do século, foi listada em bolsa. E até já era um pensamento de governança. Né? Hum. Já tinha ali na empresa essa veia, né, de pensar realmente no longo prazo, na perpetuidade. Então é importante, né? Isso traz, né, para quem, inclusive, muitas fazendas ou produtores rurais não estão listados, até por ser um outro tipo de Uhum. negócio. E outras não, e outras estão. Mas é uma estruturação de boas práticas e de como você, dentro da empresa, você está pensando na sociedade, porque quem regula isso é a CVM, né? Uhum. A Comissão dos Valores Imobiliários. Então, você tem que atender. Então, a gente sempre já foi educado desde lá de trás, internamente, a ter esse olhar de governança. Isso foi muito importante para uma empresa que fez 134 anos. E quando a gente fala de governança, não é só para empresas grandes como a Melhoramentos, né? A gente pode colocar isso em, como você falou, em propriedades, correto? Com certeza. E olha, eu tenho hoje muitas colegas produtoras rurais e a gente percebe essa preocupação de ter a governança. É, quando você, quando você consegue colocar na cabeça do seu colaborador qual a importância de você ter o longo prazo para os processos, para as boas práticas, isso eu acho que você constrói um ambiente diferente. Uhum. Né? E a gente vê que as pessoas têm essa preocupação, porque no final do dia, você transforma aquilo num resultado melhor. Sim. Por mais que tenha um pouco mais de tempo, que é um pouco. Tudo que a gente sabe que é um pouco mais processual, ele é um pouco mais demorado. Longo Mas prazo. você percebe que processos bem feitos, no final, é quando você vai tirar um visto para os Estados Unidos. Uhum. Você tem que montar toda uma documentação. Se você faz desde o início com muita atenção, no final você não precisa repetir a documentação porque está pronta. Então, tudo que é processual, bem feito, a gente tem que desmistificar que é burocrático. Ele, na verdade, é benéfico ao longo prazo. Sim. Até, e pessoas se vão e processos ficam, né? Então a importância de colocar processos
dependendo do tamanho do negócio, né, ou a maturidade do negócio, ela é essencial, né, é essencial para o negócio, né. Ô Nina, e a Melhoramentos, como que vocês entraram na Melhoramentos? Como que é? Você é um acionista hoje, né, Sim, junto com o seu marido, né, isso. e me conta um pouquinho dessa história da transição. Vocês tinham uma editora, foi para Melhoramentos, como que foi? Melhoramentos advém de empresas que foram criadas lá em 1800 e alguma coisa para construir as grandes cidades. Então, Melhoramento São Paulo, Melhoramento Paraná. Tá. E na época a família comprou do Proce Rodovalho as terras Uhum. e a empresa que detinha as terras se chamava Melhoramentos. Então nós hoje temos na marca, em todos, tanto na editora também, que é uma editora que faz gastronomia, livros de gastronomia e livros infantis e juvenis. É uma referência, as pessoas conhecem a marca Uhum. por essa questão de escolar, do paradidático. E foi assim que a empresa, na verdade, caminhou Uhum. nesses 134 anos, tanto com a editora, como com o papel advindo das florestas de reflorestamento de eucalipto, né? Depois de muitos testes, a gente tem ali algumas espécies, mas chegamos aí Hoje, para você ter uma ideia de produtividade, a gente sabe que o Brasil, o eucalipto você corta com 7 anos, Sim. enquanto que na Europa são 24, 25 anos. E a nossa produtividade hoje é uma produtividade muito boa, que de 1 tonelada de toras, nós tiramos 900 toneladas de polpa, enquanto que normalmente nas outras empresas você tem 1 tonelada de tora para 500 toneladas de polpa. Então a nossa produtividade é realmente muito boa. A área de floresta no Brasil é muito grande, acho que são 10 milhões de hectares que tem, se eu não me engano, no Sim, e Brasil. tem muito mais investimentos. Você viu esses 2 investimentos grandes em Mato Grosso do Sul? Sim, sim. A Suzano e a Arauco? Tá crescendo muito. É impressionante, porque nós tínhamos muitas fábricas processadoras com menos área para matéria-prima, e agora realmente eles estão investindo em área para matéria-prima. Isso que eu ia perguntar, os desafios do mercado de floresta que você enxerga, esse é o principal que você comentou, ou existem outros aí que estão galgando e podem aumentar mais ainda em relação à área, mercado, se solucionados? Quando você pensa que nesse futuro próximo nós temos que fazer essa transição da economia fóssil para a economia verde, Uhum. e que a gente vai ter que transformar materiais hoje que são prejudiciais ao meio ambiente, como plástico, isopor. Uhum. Então, se você pensar que o papel, né, a celulose, e aí temos biomassa, tem várias celuloses que não é só a do eucalipto, né? Uhum. Quando você pensa que ela é uma matéria-prima para fazer essa transição, né, nesses produtos específicos e alguns outros, aí você percebe a demanda, né? Então, por isso desses investimentos, porque você vê um mercado crescente, né? É porque a gente costuma ouvir, né? Mas o papel tá saindo do mercado, né? Tá tudo muito digitalizado. Quando a gente pensa em celulose, o pessoal pensa só em papel mesmo, né? E não é. Até vocês estão com um pioneirismo em relação a embalagens, né? Sem ser de papel. Conta um pouquinho pra gente o que a Melhoramento está fazendo, aí, se você puder abrir pra gente. Claro, claro, já é público, tá? Inclusive no relatório, nos nossos Legal. relatórios aí públicos. Nós estamos então com essa planta que vai ser em Minas, que é uma planta de um produto que é da polpa moldada, né? Da fibra de celulose. Vai atender as grandes empresas de alimentos, né? Que serão os clientes. E com 90 dias que você descarta essa embalagem, ela já se recompõe à natureza, né? Nossa. Ela se dissolve e realmente desaparece. Então, esse ciclo dela é um ciclo curto, né? A gente chama de economia circular, né? Nessa circulação de matérias, ela realmente vai se incorporar muito rapidamente de volta. E isso pensando no mercado mais alimentício, as embalagens ali de alimentos, como lasanha congelada, por exemplo, substituindo o plástico, é isso? Quando você pensa na questão de oferta e de demanda, hoje na área alimentar, a demanda, até por conta de uma sociedade inteira, a demanda por compra de comida é muito representativo diante de outras coisas. Porque sabe o que a gente vê quando você compra um iPhone, vem aquela caixa linda, maravilhosa, ninguém quer jogar fora, né? Sim. Aquela caixa é ali um bem, ele é uma matéria-prima bem mais cara, Sim. né? Mas se você pensar o que você vende de iPhone e o que você vende de alimento, você tem uma outra exponencialidade. E é aí que você vai ter realmente essa demanda,
Entendi. pelas embalagens. Então, é realmente exponencial. É grande na área alimentar, né? Mas isso é o curto prazo, tem essa, mas tem outras aplicações em outros mercados também. Como eu te falei, a caixa do Por exemplo, iPhone, as caixas hoje, inclusive de eletrodomésticos, você tem tudo isso. Você imagina quando você compra um remédio, normalmente o remédio vem numa bem embalado. embalagem, de uma caixa. Ela tem que ser branca, ela tem toda uma especificação sanitária, né? Até no agro, talvez, né? A questão de embalagem no agro para produtos químicos, ela Sim. é uma dor Sim, olha grande. só o que está acontecendo. Conversando com amigas nesses encontros fantásticos aí do agro, uma falou: Poxa, eu estou fazendo então bioinsumos. Uhum. Só que quando eu vou entregar o meu bioinsumo, eu não posso levar numa embalagem de plástico, porque eu estou fazendo uma coisa aqui que vai ser regenerativa, mas eu estou colocando numa que Plástico. não. Nina, e aí, tem como nós vermos as embalagens para a gente poder. Então, assim, tem a demanda, porque as pessoas já estão pensando no circular. Sim. Você vê, se você. A Nina, pessoal, ela é presidente da Forbes Agro também, né? Então você tem a oportunidade de estar com muitas pessoas do setor agro, diferentes cadeias, né? Além de ser produtora também. Então você vê essa preocupação, todos, a gente vê, né? Todo setor, mas você vê isso mais forte em relação à questão de governança, a questão por conta da governança ou não? O que você enxerga sobre isso? Quando você tem, de novo, os processos, né? Tá. Na agroindústria ou mesmo na agricultura, qualquer cultura que seja, né? Você tem sempre um processo. Então, a gente sabe que o Brasil, além do Código Florestal, que é um dos códigos realmente mais sérios do mundo, Sim. né? Nós temos aí outras legislações. Então, por exemplo, quando eu tenho lá um defensivo agrícola que eu vou aplicar, aquela embalagem, ela tem que ser retornável. Você não pode usar para mais nada. Antigamente se usava para isso, para aquilo, balde. Não pode mais, né? Então, isso já tem muito tempo que tem essa lei. Então, você tem ali que com o romaneio da fatura, você tem que devolver aquela embalagem. Sim. Aí você diz para mim, isso é governança? Sim, isso é governança. Sim. É processual. E aí você fala, tudo bem, mas aí você está falando de uma coisa realmente que é um fertilizante, é químico. Mas e lá dentro da sua gestão no seu escritório? Como é que a governança é aplicada? Que é uma coisa mais intangível, né, que você não vê ali na prática. É quando as pessoas elas pensam no bem da empresa, delas, da sociedade. E ela vai participar, por exemplo, de uma licitação. Então, o que ela tem que pensar? Ela fala, poxa vida, essa licitação aqui é uma coisa que é para o país, é uma coisa que é para a empresa, é para a sociedade. Como é que eu me comporto diante disso? E a gente sabe que também nós temos, então, hoje as boas práticas, onde você também tem que reportar, né? E você tem todo hoje, dentro das empresas ali, uma linha de executivos, de gestores, que eles também têm que responder várias coisas, né? Hoje tem compliance, que a gente sabe que você pode ali fazer uma denúncia, né? Eu só acho que o brasileiro, eu acho que de uma forma total, nós temos que só acostumar de que isso seja uma coisa séria e com responsabilidade. Né? Não pode ir lá pegar o telefone para falar, quebrou a máquina de café aqui. Então, eu acho que a gente tem que enxergar isso Tem com que uma certa... incorporar isso na cultura, vamos falar, nossa. com Com responsabilidade. responsabilidade. Mas eu acho que até por estar se falando muito disso hoje, né? Todo evento se fala nessa parte, né? Tanto até eventos de campo também. Eu acho que o pessoal tem essa preocupação, até porque foi nesse sentido. Está sendo inerente à rotina essa preocupação. Você percebe isso também ou não? Sim, sim. Tá no começo, obviamente, né? Sim, Mas... quando você faz o onboarding nas empresas, você é contratada, a pessoa contratada atrás, então ela vai ser ali inserida naquele ambiente. Uma das primeiras coisas realmente é conhecer as pessoas, que pessoas é o primeiro fundamento da empresa, e logo depois você vai ser treinado para essas boas práticas. Então, compliance, governança, próprio ESG. E aí você imagina, se você às vezes se você está iniciando como jovem, você vai ver aquilo pela primeira vez. Mas se você já está no seu terceiro emprego, você já viu isso algumas vezes. Você sabe da importância, né? Então, às vezes é o conselho que eu dou até para o meu filho. Você, olha, a empresa, se você pensar, eu faço isso, a empresa ganha dinheiro. Você faz direito. Se a empresa vai ganhar dinheiro, eu prefiro que depois te cobrem por a empresa ter perdido alguma coisa do que ter ganhado de forma ilícita. Então, acho que assim, essa é a cultura. E eu percebo, até para o meu filho e para os meus sobrinhos, que eles estão já com essa mentalidade. Sim, sim. Excelente, Nina. E Nina, um pouquinho da Nina produtora também. Você é produtora rural também, né?
Nós temos lá eu diria que é um hobby Aham. de café, porque, bom, quem não gosta de café, né? Todo brasileiro Café, gosta de café. excelente. A gente faz ali uma coisa, uma brincadeira para nós, nós damos para os amigos e a gente acaba aprendendo, porque no Brasil, Ah, o nosso solo ele é tão fértil que você põe duas, três coisas, quando você vê, você tem, assim, várias. vários pés. É uma pujança incrível. A gente faz 2 colheitas por ano, então se percebe como o agro, o solo, né, o nosso clima tropical, como ele realmente é exponencial. Mas você faz um dia de campo lá, né? Com o pessoal da Forbes e tudo Fizemos um mais. dia de campo lá em Minas para verem as florestas. Foi um dia muito importante. Conseguimos passar todas essas boas práticas internas da empresa para elas. Elas gostaram muito. Recebemos muitas dicas. Nossa, aprendemos com as mulheres Que lá. legal, Ensinaram muitas coisas também para nós que elas têm como experiência nas propriedades que legal. delas. Bom, excelente. O café, eu estou tendo a oportunidade de estar mais nas lavouras de café nessa época, né? Aplicando os bioinsumos, conversando com produtores, falando dos biológicos no café, e realmente é uma cultura de tradição gigante Apaixonante. e apaixonante, como você disse. Mas, ô Nina, até peço, tá? Continue fazendo esse dia de campo, porque é interessante ter essa troca no campo, né? Eu acho que ela traz autoridade para algumas outras falas fora do campo também. E como você disse, a troca de informação geralmente é gigantesca. Eu vejo, quando eu comecei esse movimento do AgraBio, até os meninos que gravam aí com a gente, falam assim, nossa, o agro tem muito conhecimento e o pessoal parece que não faz muita questão de colocar no digital, né? Mas a gente vê que não é do agro, nós que somos do agro, a gente vê que todo mundo que chega junto a duas pessoas do agro começa a conversar, é muito conhecimento. Então eu tive relatos dessa forma e realmente nós que estamos no meio, a gente acaba sendo algo natural e a gente não percebe. Então, quando a gente faz um dia de campo, quando a gente grava, quando a gente está fazendo isso que a gente está fazendo hoje, a gente acaba disseminando conhecimento de uma forma natural e experiência também. Isso ajuda, acho que agrega na vocação do Brasil, né? Que é o que a gente estava conversando agora há pouco. Sim. E, ô Nina, me fala sobre a Forbes Agro. Você aí que está nesse movimento aí que está impactando demais. Eu sigo lá, eu vejo que todas as mulheres que eu conheço no mercado que acompanham, falam sobre. O que é o movimento da Forbes Agro voltado para as mulheres? Conta pra gente. Você sabe que ontem nós tivemos nosso jantar. Nós estamos no 30º ano Tá. da AgriShow. Aham, Era o terceiro dia da AgriShow aham. e nós fizemos nosso terceiro jantar, Nossa, encontro da AgriShow. Então eu brinquei que numerologia. era 333. E aí eu trouxe para elas eu diria uma experiência, né, nessa minha presidência da Forbes Agro, de que eu estou acompanhando. Nós temos um grupo lá que são colunistas, então Aham, cada 15 dias uma escreve, legal. né, e temos algumas colunistas fixas. Então eu fui fazer uma análise dos artigos. Então se fala muito de produtividade, se fala muito de ESG, sucessão. Aí tem alguns outros temas, e eu falei para elas, eu queria trazer uma sugestão do que eu senti falta Uhum, nos artigos. E aí eu falei de biocompetitividade, da economia azul, biocombustível, né? Então fui trazendo temas ali para fazer um teaser nelas, né? uhum. Para que elas pudessem também escrever sobre isso. E são assim mulheres excepcionais, excepcionais. Eu acompanho a Carmen. A Carmen Pérez é Nossa, uma acho muito sumidade, legal. uma mulher assim super dedicada ali ao negócio dela, né? Uma legitimidade para falar de bem-estar Um animal. conhecimento, assim, eu acompanho muitos vídeos dela. Fantástico. Gente, é assim, inspirador. Eu acho que só de tê-la compartilhando nas redes, você vê, ela podia ser uma pessoa que ficasse na fazenda dela fazendo Sim, isso. Como nós íamos saber da importância disso, né? pois é. Então, como é gratificante saber que ela pode compartilhar com a gente nas redes. Fora ela, tem também outras mulheres que são pecuaristas, tem mulheres que fazem a soja, milho, algodão, arroz, feijão. Tem uma lá que falou, nossa, eu estou fazendo arroz agora, estou cultivando. Mas dá muito trabalho porque o grão é muito pequeno e na hora ele quebra. Eu falei, para você ver. Né? Então, às vezes, você recebe seu arroz no prato todos os Acho que dias é lá na sua bonitinho. casa e você não sabe
como foi difícil pegar aquele grão pequenininho, processar ele ali, tirar a casca, né? Para Vazar. mandar envasar. E, É lindo isso. Nina, não, parabéns, excelente movimento, e não só para as mulheres, né, para os homens também do agro, porque o exemplo, eles têm várias mulheres, mas o exemplo que eu citei da Carmen, que eu lembrei agora, ela dissemina muito conhecimento. Eu nem Sim. sou pecuário, não trabalho com pecuário, não sou pecuarista, mas eu acompanho lá e acho super legal, que é um tema, inclusive, que a sociedade bate muito, né, no agro, assim, na minha visão, justamente, mas bate muito. Então é interessante ter uma mulher, né, falando sobre isso. E hoje, qual que são as principais funções ali dentro da Forbes Agro Mulher aí, que vocês mais fazem? É mais a coluna, o que que é? Nós temos 3 encontros anuais, nós temos então o jantar da AgriShow, nós temos um jantar em São Paulo que a gente está tentando realmente levar essa comunicação para lá também, né? Com convidados, assim, de um setor e de outro. Nós temos o dia de campo, né? Já foi lá na Melhoramentos, agora nós vamos aí para a AgroSmart, que você deve conhecer, Legal. que é também outstanding em Perfeito. toda a questão de tecnologia. E nós temos também o Agro 100 no final do ano, que é quando a gente premia aí os 100 melhores do agro. E então nós fazemos, eu acho que é uma função realmente de levar uma voz, nesse caso feminina, porque a Forbes tem outros colunistas, homens maravilhosos Sim, também, sim. Roberto Rodrigues e tudo. Então, é uma forma de levar essa comunicação para um nicho, né? Que é uma revista, a gente sabe, mas agora nas redes com um público muito maior, de levar essas informações e a vida de cada uma, porque no final do dia você também você está compartilhando a sua família, a sua casa, é uma coisa que se torna muito pessoal, Sim. né? Então você também tem que ter ali realmente práticas e mesmo atitudes muito construtivas, muito corretas, né? Você tem que ser realmente uma líder no que você faz, porque o líder passa por exemplo também, né? A questão de ser líder passa pelo Exatamente, essa é a exemplo. palavra, exemplo. Tem que ser um exemplo. E olha, não estamos pedindo para ninguém ser perfeito, né? Sim. Mas assim, nessa questão de quando falar do setor e tudo, você tem que realmente ter ser referenciado. Não, excelente. E a questão da Forbes hoje, como você mistura eles com os seus negócios ali? Como que é essa dinâmica? Forbes Agro, que é algo que te traz ali como se fosse uma exposição positiva, mas é uma exposição, acaba sendo íntimo, e um negócio que está no seu dia a dia também, né? Que é a empresa. Como que faz essa relação dinâmica aí? Olha, Tiago, eu acho que quando a gente falava antigamente de sustentabilidade, Aham, a gente falava do tripé, certo? certo. Econômico, social e educacional. Sim. Aí a gente se transformou agora em ESG, né? Uhum. Mas eu acho que econômico é muito importante, porque eu não consigo fazer nada de volta para a sociedade se o meu resultado for negativo. Então, a empresa, ela vive realmente de resultado, Sim. né? Não tem como você gerar os empregos, você está fazendo ali a sua parte, se não tiver resultado. Então, eu acho que quando eu falo da Forbes com a empresa, eu acho que a empresa tem o interesse dela, tanto capital como social, e você tem a Forbes ali que ela também precisa desses conteúdos, né, de histórias reais. Então, acho que quando você mistura isso, de forma muito tranquila, os dois acabam realmente ali conquistando, né, alcançando os seus interesses, e são, de novo, interesses legítimos e não são em detrimento de outros, Não. mas ali naquela função de compartilhamento. Excelente, É isso. excelente. Ô, Nina, então conversando no café agora há pouco, um assunto que eu achei muito interessante, sua linha de raciocínio, que é sobre o Brasil, o cenário Brasil político, econômico. O que você enxerga do Brasil, a parte política em referente ao agro, tanto no passado, presente como futuro? É um tema complexo e que leva aqui um bocadinho de tempo para a gente explicar, mas eu costumo dizer que quando você pega o Friedman, que escreveu o livro, né, o Mundo é Plano, né, você teve a globalização. No ano 2000, você teve a globalização e o mundo se dividiu um pouco. E então, cada país tinha uma vocação. Né? Então, o Japão ele tinha a vocação local de fazer os wings, as asas de aviões. Ali na Ásia, na Coreia, você fazia a turbina. Então, o mundo ele se dividiu. Isso foi a globalização. E aí você vem com acontecimentos, tivemos Covid, tivemos essa questão da internet que também exponenciou. E hoje você está num outro momento. Então, quando eu vejo
a nosso planejamento, que poderia ter sido há 10, 20 anos atrás, de uma visão de país, de Brasil, onde nós teríamos que ter visualizado o potencial desse país como a vocação dele, que é o agronegócio, que hoje é falado nos 4 cantos do mundo, e recebemos delegações pela ABAG, pela Associação Brasileira do Agronegócio, delegação do mundo todo, todos os dias, principalmente asiáticos, né, que é onde você vai ter um crescimento aí demográfico muito representativo. Então, quando eu vejo o que se passou, e o meu desejo é para que os nossos políticos, os nossos governantes, eles possam construir, junto com a sociedade civil, essa visão da vocação, que nós já sabemos qual é, inclusive, mas de como nós estaremos em 10 anos. Então, você tem que ter essa provocação para que a gente possa, todos juntos, dá um outro sentido para o nosso país. A gente precisa fazer entender. E não somos só nós, empresários, de qualquer setor que vamos fazer, somos todos juntos. Claro, o governo, como sendo a nossa mola mestra ali, que é onde direciona as estratégias do país, como planejar o país para o futuro, como é que a gente vai estar lá na frente com crédito rural, com seguro, para as indústrias também, como é que a gente está pensando nessa reindustrialização do Brasil no momento de economia verde. Então, E levando em consideração a nossa vocação, né? a vocação, exatamente. E você sabe que, apesar de nós temos aí mais de 90% da população em áreas urbanas, mas tudo que essas pessoas estão consumindo, elas advêm do agro. Com certeza. Né? Então, mesmo as indústrias hoje, elas têm realmente ali na cadeia delas um elemento importante que é o produtor rural. Sim. Então, se a gente lá está fazendo celulose, essa cadeia, ela realmente é longuíssima. E o Brasil, por ser um país tão grande, ele tem cadeias longas. É nisso que o nosso governo tem que realmente estar de olho, né? Nessa vocação, na cadeia longa, que nós temos muitos insumos, né? Sim, sim. Então, quando entender isso, todo mundo vê a potência, esse é o papel. Eu acho que esse é o papel que temos que fazer. Planejar, ter visão e saber construir em cima dessa vocação. E assim, a gente fala até, tem um sentido de perca quando a gente conversa, né? Quando nós conversamos ali sobre essa questão de usar a vocação, porque é meio que até óbvio, né? Quando a gente tá na escola, a gente vai fazer os testes para fazer faculdade, por exemplo, né? Escolher meu curso. Eu vejo que eu tenho uma vocação. Exato. Bom exemplo, Thiago. E o Brasil tem uma vocação do agro, né? A vocação do agro. Eu até brinco, né? Eu não sei o porquê, não, eu até sei o porquê, eu tenho uma crítica sobre isso, mas eu acho que o brasileiro, a sociedade, para quem está fora do agro, ela deveria vestir a camiseta do agro igual nós vestimos a camiseta da seleção brasileira nos anos de ouro da seleção brasileira, né? Que o brasileiro é apaixonado por futebol, com orgulho, e falar sobre isso. Quando você fala todo mundo, eu acredito que você está falando isso também, mas a sociedade. Não é só eu, não é só nós que estamos, não é só você que é produtora, não é só eu que sou engenheiro agrônomo, mas o pessoal nas escolas falarem sobre o agro, né? E trazer essa importância. E até isso implica algo que eu gosto de falar também, Nina, é uma dificuldade que a gente vai ter de ter profissionais no futuro breve, porque a grande mídia hoje, ela critica um pouco o agro, né? Critica o agro. Nas escolas, até a Letícia Jacinto, que já participou aqui, tem um programa fantástico de uso do material. Sim. E ela já pegou alguns dados ali que são preocupantes em relação ao que tem no material sobre o agro. E aí, então, na grande mídia, o aluno escuta mal do agro. Na escola, o aluno escuta mal do agro. Como que ele vai formar? Não vai escolher agronomia ou áreas afins. Então, como a gente vai ter profissionais que cresceram ouvindo mal do agro, e eles não vão trabalhar no agro, né? A probabilidade alta de não trabalhar. Então a gente tem que comunicar melhor, assim como o governo não viu a nossa vocação, a gente vendo essa vocação, acho que a gente tem que comunicar para a sociedade também. E esse discurso que você falou, os desafios que nós temos, mas também as soluções que nós temos para a sociedade. E aí dá isso todo mundo, né? Sim, é um trabalho aí compartilhado. A gente diz que você, às vezes, Tiago, você pode ter uma visão da sua vida, ou mesmo de um Brasil melhor. Se a sua visão ela não for compartilhada, é só a sua visão. Então, é muito importante, a gente sempre diz lá em casa assim, uma visão ela tem que ser compartilhada. Eu tenho também que acreditar naquilo que você acredita. Então, e às vezes,
Sinceramente, se a pessoa está na cidade e ela de repente acha algumas coisas do agro, primeiro a gente pede só que vai ver algumas evidências, né? Só Sim. cheque. Mas ela também pode ter críticas e está tudo bem. Pode ter crítica sim. O que a gente só quer é que no final do dia todos nós tenhamos o mesmo objetivo: estarmos num país de igualdade, Sim. não termos ninguém passando fome nesse país. Uhum. Não podemos ter tantos alimentos aqui, né, e não conseguir realmente transformar isso numa questão social. Então precisamos pensar nisso. Uhum. E no final do dia é isso, é nós queremos um Brasil que dê certo. Se é no agro ou se é na indústria, vamos embora, gente. Vamos industrializar esse Brasil, vamos embora. E tá inerente, né? Temos lá a CNI, né, Confederação Nacional das Indústrias, que hoje o presidente Ricardo Albão, um grande amigo meu, empresário baiano. E assim, eu vejo como ele pensa a indústria, gente, o amor que ele tem por aquilo, pelas Sim. indústrias. E é o amor que a gente tem pelo agro. Sim. E aí você tem as pessoas que têm o amor pela educação, como a Letícia, como a Guiomar, como tantos outros. Uhum. E são todos esses elementos que a gente vai poder trazer para junto, né? Juntar para criar esse Brasil melhor. Então, a única coisa que eu peço para a sociedade, para as pessoas que nos ouvem, se você pensar que você quer um Brasil melhor, você está com a gente. É a mesma coisa que eu É quero. o mesmo time, né? Né? Eu do meu lugar, você do seu lugar. E é isso, é só isso que a gente quer. Então, eu acho que nós, brasileiros, com a diversidade cultural que fomos ali criados, né? Que o Brasil foi Fundado, praticamente. fundado, colonizado, é uma diversidade cultural fantástica. Você tinha holandeses, você tinha portugueses, você tinha franceses, todos aqui. E nós temos uma cultura diversa, nós temos uma cultura, sabe, mente aberta. Poxa vida, quantos hoje dos brasileiros têm, todos com o celular na mão, todos fazendo compra por uma plataforma ou outra. Sim. Então, isso é mente aberta. Na Alemanha, quando eu vou, converso com pessoas, você percebe que eles têm, às vezes, até por ser... E é uma cultura, né, de nível educacional, de tudo. Sim. Que eles têm alguns entraves, assim. Então, eles, não gostam disso, não gostam daquilo. E quando você chega no Brasil, não. As pessoas são abertas. São abertos. Então, é isso. Se você for aberto, como um bom brasileiro, para enxergar o que o agro traz e o que a indústria traz e que todos os setores trazem, a gente constrói um Brasil realmente que, como diz, né, a famosa frase, o Brasil é o país do futuro. País do futuro. Bom, depois desse pedido e desse raciocínio da Nina, a gente pode encerrar o episódio com chave de ouro. Nina, eu queria agradecê-la novamente e pedir que você... Acho que você já deixou alguma mensagem, a última mensagem, mas se você quiser deixar alguma última mensagem para os telespectadores da AgraBio, fique à vontade. Eu acho que assim, somos todos brasileiros dentro do mesmo barco, indo para o mesmo lugar. Então vamos todo mundo remar junto, vamos ter humildade, vamos ter, assim, querer o bem do país, da sociedade, das pessoas. Eu acho que a gente constrói. De novo, cada um do seu lugar, né? Porque às vezes eles veem a gente do lado de cá e acham que a gente está distante. Nós não estamos distantes. Todo dia eu acordo, eu tenho uma questão para resolver, né? Sim. Eu tenho ali as minhas preocupações, né? Das mais simples às mais complexas. Mas tem como todos têm. Sim. E é isso. Nós todos somos seres humanos brasileiros e vamos vestir essa camisa verde e amarela e pensar no Brasil para frente. Excelente. Nina, parabéns. Continue. Muita energia boa para você. E obrigado por estar aqui. E conte comigo, conte com a AgraBio. Onde estiver, dia de campo, na fazenda de café também podemos auxiliar lá. Então conte comigo. Muito obrigada, Thiago. Obrigada, equipe, Evandro. Aí um espaço incrível, nosso barista, diretor barista. Olha que excelente, hein? Você... E piloto de avião. Olha aí, quanta coisa. Sabia. Pode pulverizar, pode fazer uma série de coisas. Você gostou do AgraBio? Gostou de participar? Gostei muito. Olha, quando a gente vê jovens como vocês construindo tudo isso, só me dá orgulho. Eu penso no meu filho, nos netos que eu terei, nos meus sobrinhos, nas crianças do nosso país, né? Que se tornarão jovens. A gente quer que sejam jovens assim, que estão construindo. Obrigado. Tá bom? Obrigado. Beleza, Nina, obrigado. E volte sempre. Portas abertas. Vai ser um prazer, com certeza. Obrigado, Thiago. Obrigado.